Olá, meus amigos. Então, segundo bloco aí da aula sobre erro de tipo. Vamos então começar a estudar as espécies do erro de tipo. Legal? Vamos entrar aí nas espécies. Temos bastante coisa ainda para ver. Dividir essa aula aí em vários módulos. Tem muita coisa para a gente tratar. Então vamos voltar para a lousa para a gente poder analisar as espécies de erro de tipo. Tá? Então, a primeira espécie de erro de tipo é o denominado erro essencial, tá? Ou seja, ele recai sobre elementos constitutivos do tipo penal. Elementos constitutivos do tipo penal, elementares e circunstâncias, como nós já estudamos, apto a gerar o afastamento do dolo por falta de abrangência. Tá? Ou seja, há um erro de tipo essencial quando a falsa percepção impede o sujeito de compreender a natureza criminosa do fato. Então, o erro essencial ele vai impedir que a pessoa, pela falsa percepção, ele compreenda que ele está praticando ali naquela situação um crime. Como eu dei o exemplo no bloco anterior, de estar transportando aí, eu acreditava estar transportando uma farinha, um sal, né, um tempero, quando na verdade a substância era entorpecente. Então essa falsa percepção da realidade me impossibilitou de compreender que eu estivesse incorrendo no tráfico internacional de drogas, que traz a descrição de transportar e ingressar no território nacional com substância entorpecente proibida. Tá? Então, existe uma falsa percepção aí da realidade com relação a elementos essenciais. Eu também posso estar incorrendo no erro essencial quando eu quero, por exemplo, deteriorar, danificar uma coisa que é minha e acabo deteriorando uma coisa alheia. Tá? Então, no erro essencial, como deu para perceber, o agente não quer cometer o crime. No erro essencial, o agente não quer cometer o crime, mas ele acaba cometendo, ele acaba incorrendo num fato típico porque ele está pautado pela falsa percepção da realidade. A vontade dele, a consciência, a percepção está viciada, né, por uma falsa visão aí da realidade. Tá? Já o erro acidental, olha lá, é quando o erro recai sobre qualidades dos elementos constitutivos. Tá? Então o erro acidental ele vai incidir sobre qualidades dos elementos constitutivos do tipo penal. Certo? Contudo, não são aptos a afastar o dolo. Eles não vão levar ao afastamento do dolo, pois o bem jurídico tutelado continua exposto ao risco. Ou seja, no caso do erro acidental, o erro está relacionado a elementos secundários. O agente quer danificar o carro de alguém, ou seja, ele quer praticar um crime, ele quer danificar o carro de alguém, mas ele acaba atingindo uma motocicleta por causa do erro. Aí nós vamos depois ver as modalidades de erro acidental. Então percebam a diferença entre os dois. No erro essencial, o agente não quer praticar o crime, mas ele pratica um fato descrito como típico porque a percepção da realidade dele está viciada. Já no erro acidental, ele quer praticar a conduta, só que por um desvio ele acaba praticando algo paralelo. Quer acertar o carro, acerta a viatura da polícia. Quer acertar a moto,
acaba acertando uma ambulância. Quer acertar uma vidraça, acaba acertando uma pessoa. Então vejam, é acidental? Mas a vontade dele, a percepção da realidade não está maculada, não está viciada. Por isso que no erro acidental não há o afastamento, não há aí a exclusão do dolo. Tá? Então, olhando aí, né, eu trouxe aí um desenho, né, do erro, o erro de tipo essencial, olha só. Né? Então, o erro de tipo ele pode ser dividido como está lá em essencial e acidental. Né? Olha só, o erro essencial, como nós vimos, ele recai sobre dados principais do tipo penal. Olha só, hoje vou caçar veados. Né? Então, ele está ali, isso aqui nós estamos falando do essencial. A motivação do agente aqui é caçar animais. Tá? Ele está numa reserva de caça e ele quer caçar. Tudo certo? E aí, o que acontece? Ele vê num arbusto os chifres ali de um animal selvagem, ali, de um cervo, etc. E aí, evidentemente, ele se posiciona, mira e efetua o disparo. Só que quando ele se aproxima, ele constata que era uma criança que estava ali com um chapeuzinho, brincando, disfarçada, né, atrás do arbusto, e ele, com a realidade, com a falsa percepção da realidade, acreditando estar diante de um animal ali, de uma caça, dentro de uma reserva, ele acaba atingindo a criança e esse é o chamado erro essencial. Por quê? Porque ele recaiu sobre um dado essencial. Ou seja, ele acreditou que estivesse atirando num animal dentro de uma reserva, que é uma conduta permitida no período de caça. Contudo, ele acertou um ser humano e nós sabemos que isso é o crime de homicídio. Só que ele não pratica aí o homicídio porque a vontade dele, a consciência, a percepção estava completa. Quer dizer, ele não pratica o homicídio doloso. Nós vamos ver as consequências aí do erro essencial e do acidental. Então, aqui fica bem ilustrado aí esse nosso exemplo, tá? Fica bem ilustrado aí o nosso exemplo. E aí no erro acidental, olha só, aqui nós temos o que? Recai sobre dados acessórios, sobre dados secundários do crime, né? Olha só a tarjetinha. Cara, nem te conto, acabei de agir em erro de tipo acidental. E aí o outro fala, e ele começa a explicar aí, né, as espécies. Fui lá furtar uma TV para ver o jogo e carreguei um monitor. E ele foi pegar uma TV e acabou pegando aí um monitor de um computador, por exemplo. Vejam só, por que é acidental? Porque a motivação do indivíduo continuou sendo a subtração. No caso aqui, ele só errou o objeto. Né? Ele queria pegar lá uma TV e ele acabou subtraindo por erro um monitor. Então vejam a distinção entre o que é o erro tido como acidental perto do erro tido como essencial. O erro essencial, então, para ficar bem claro, ele recai sobre elementos constitutivos do tipo, há uma falsa percepção da realidade com relação a esses elementos constitutivos. O agente não quer praticar um crime, mas a sua percepção está equivocada e ele pratica. Já no erro acidental, ele quer praticar o furto, por exemplo, aí, né, como está na figurinha aí. Porém, ele acaba se equivocando com relação ao objeto e subtrai uma TV, aliás, um monitor, ao invés de uma televisão. Não muda em nada, ele praticou o furto do mesmo jeito, como nós vamos ver mais adiante. Belezura? Então vamos lá, ó. Previsão então do erro essencial é aquele artigo 20
que nós fizemos a leitura, o erro sobre elemento constitutivo, olha, erro essencial, do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se houver previsão legal. Então, olha só a consequência aqui, né? Nós vamos ver já já a divisão, as espécies, mas nós já estamos vendo aqui, ó, que é possível a exclusão do dolo, né? O dolo vai ser excluído quando o erro recai sobre elemento constitutivo. Contudo, porém, entretanto, todavia, se aquela modalidade de crime tem previsão culposa, nós podemos falar aí em punição por crime culposo. Então, vamos ver as espécies, né? As espécies de erro, o quê? De erro essencial. A primeira espécie é o chamado erro inevitável, também denominado de excusável, invencível, desculpável. Só volta aqui para mim um minutinho, né? Pessoal, eu sempre ressalto a importância de conhecer os sinônimos, porque quando vocês chegarem no momento de fazer prova discursiva, às vezes até caem em questões objetivas, mas é mais comum o examinador, a banca, cobrar a questão utilizando um sinônimo justamente para te induzir ao erro aí. Então, o erro é inevitável. Aí o examinador pergunta sobre o erro invencível. Aí você fala, é o erro super-homem? É o erro Hulk? É o erro Wolverine? É o erro Deadpool, que é invencível, se auto-regenera? Não. Né? O erro invencível é a mesma coisa de que erro inevitável, erro excusável, erro desculpável. Então é importante conhecer a sinonímia aí, conhecer o sinônimo, para não ser pego de calça curta numa prova, tá? Então, voltando aí para a lousa, olha só. Então o erro aí inevitável é a modalidade de erro que não deriva de culpa, tá? Ele é só, ainda que ele agisse com cautela e prudência média, ele não poderia evitar a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo. Ou seja, quando a gente fala em erro inevitável, é um erro que era imprevisível. Era um erro imprevisível. Né? Como, por exemplo, a questão ali do atirador, do caçador. Né? Ele não tinha como imaginar que numa reserva de caça, no período de caça, fosse ter uma criança com um chapéu de alce atrás de uma moita. Então, ou seja, isso era imprevisível, né? Ele não tinha como evitar a falsa percepção da realidade. Ainda que ele agisse de maneira mais diligente, ele não teria como evitar a falsa percepção da realidade. Então, nesse caso do erro inevitável, excusável, invencível ou desculpável, nós vamos ter aí a exclusão tanto do dolo quanto da culpa. Tá? Então, o agente não responde por crime algum. Lembrando lá, pessoal, dolo e culpa são elementos integrantes do que mesmo? Do que mesmo? Do que mesmo? Da conduta. Se eu excluo dolo ou culpa, eu tenho conduta? Não, não tenho conduta. Se eu não tenho conduta, eu tenho fato típico? Não, não tenho fato típico. Então, se eu não tenho fato típico, logo não há o que se falar em crime. Então, ó, exclui dolo, exclui culpa. A segunda modalidade, né, de erro essencial é o chamado erro inevitável. Erro inevitável. Erro evitável. Erro evitável, perdão. Ele também tem aí a denominação de inexcusável, vencível, indesculpável. Vejam só, aqui, nesta modalidade de erro, aí sim eu tenho um erro derivado de culpa. Porque se o agente fosse um pouquinho mais diligente, né? Se ele fosse um pouquinho mais diligente, se ele fosse prudente, se ele não fosse negligente, ele teria evitado o resultado. Tá? Então aqui, olha só, se o agente fosse cauteloso, se ele empregasse prudência, né? Ele seria capaz de ter evitado aí o resultado. Então aqui,
Diferente do primeiro, é um erro que deriva da previsibilidade. Tá? Então, aqui no erro evitável, eu posso falar em previsibilidade. E lembrando da aula de culpa, toda vez que eu falo em previsibilidade, nós estamos falando, na verdade, de culpa. Então, se aqui o erro é pautado pela previsibilidade, ou seja, negligência, imprudência, imperícia, então eu vou excluir a modalidade dolosa e vou atribuir responsabilidade pela modalidade culposa. Lembrando sempre, Salim, você é chato pra caramba. Eu sou. Eu sou porque vocês vão guardar isso. Só existe modalidade culposa quando houver expressa previsão legal. Só há modalidade culposa com expressa previsão legal. Então, se for um crime aqui que agiu por erro, havendo previsão de culpa, aí eu posso responsabilizar pela culpa. Mas se não for, não responde por nada. Então vamos lá. Erro inevitável exclui os dois elementos subjetivos da conduta, dolo e culpa. Erro evitável exclui somente o dolo, restando aí a possibilidade de punição por culpa. Aquele mesmo exemplo do caçador, imagine que ao invés dele ver a criança tal, ele precisa usar lente. Vocês estão percebendo que eu não estou mais usando óculos, né? Então fiz a cirurgia do olho direito, agora em breve, né, ainda esta semana vou operar o olho esquerdo e vou ficar com a visão perfeita. Então vejam só, imaginem que eu estivesse caçando e eu não tenho a visão perfeita. Eu deveria estar usando lente, óculos, para poder caçar. E eu, quer saber, não vou usar tal, e vou para caça. Quando eu olho lá, eu vejo algo meio embaçado, tal, eu acredito que é o alce, pau, sento o dedo no gatilho. Quando eu me aproximo, era um ser humano. Vejam a diferença. Esta segunda modalidade era evitável. Por que evitável? Porque eu agi com previsibilidade. Se eu tivesse sido prudente, colocado a minha lente de correção, eu teria enxergado que na verdade não era um animal selvagem, e sim um ser humano ali no arbusto. Tá? Então essa é a distinção que está aí, ó. Inevitável e evitável. Inevitável exclui dolo e culpa. Evitável exclui só o dolo, podendo punir por culpa desde que haja expressa previsão legal. Desde que haja expressa previsão legal. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, molhar o bico. Então vamos lá. Seguindo então, ainda dentro do erro essencial, né? Então nós vamos ter aí uma subdivisão, né? Em erro de tipo incriminador, né? Erro de tipo incriminador, lembrando, então vamos voltar aqui, lembra que eu falo sempre, olha, antes de começar o estudo de um novo tema, vamos revisar, percebam que eu sempre faço uma rápida revisão, claro, dá para revisar tudo, isso é um processo que vocês têm que fazer em casa. O que é o tipo incriminador? É aquela norma penal que traz uma regra de proibição, traz um mandamento de proibição. Não faça. Isso é o tipo incriminador. E do outro lado nós temos o tipo permissivo, que é aquele tipo que autoriza uma conduta, como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, que são temas que estão mais à frente, mais adiante. Então, relembrando, quando eu falo erro de tipo incriminador, plim, tem que surgir na cabeça de vocês o conceito. Do que o Salim está falando? Estou falando daquele tipo que traz um mandamento dentro dele de proibição. Não matarás, não furtarás, não estuprarás, não falsificarás. Então, mandamento de proibição. Já o tipo permissivo, aí ele traz regras que autorizam. Por isso que eu sempre brinco em sala de aula. Responda para mim, a gente tem direito de matar? Todo mundo, né, fica em choque assim. Direito de matar? Como assim, Salim? Direito de matar? E aí eu explico. Sim, desde que haja uma excludente de ilicitude,
nós temos direito de matar. Então, quando o erro recai sobre elementos constitutivos do tipo penal, ou seja, quando o erro recai sobre elementares ou circunstâncias, nós temos aí o chamado erro de tipo incriminador. Erro de tipo incriminador. Erro de tipo incriminador. E nós temos do outro lado o chamado erro de tipo permissivo. Olha só, o erro de tipo permissivo. Quando a falsa percepção da realidade, recai sobre uma situação descrita como uma excludente da ilicitude. Ou seja, eu acredito estar agindo dentro de uma excludente da ilicitude, quando na verdade não há essa excludente. Então a falsa percepção da realidade recai aí sobre a excludente da ilicitude, tá? Então, nessa situação, nós vamos falar em erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo, tá? Então vamos dar uma olhada aí, seguindo. Olha só, o artigo 20, parágrafo 1º, ele traz aí a ideia, ele trata do tema sob o título discriminante putativa. Tá? Então o artigo 20, parágrafo 1º, diz assim, ó, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe em situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Olha só, legítima, ou seja, é uma excludente da ilicitude. Ele está equivocado quanto à presença de uma excludente da ilicitude. Na verdade, né, ele acredita que está diante de uma excludente da ilicitude quando não está. Então, olha só, discriminante putativa, né? A discriminante putativa por erro de tipo. Discriminante putativa por erro de tipo. É o que está previsto no artigo 20, parágrafo 1º, que eu acabei de ler para vocês. E nós temos a discriminante putativa por erro de proibição, que é um tema que nós vamos estudar lá quando nós damos ilicitude. Né? A discriminante putativa por erro de proibição, o erro de proibição é um erro sobre a ilicitude. A pessoa acredita estar agindo dentro do ordenamento jurídico, mas na verdade ela não está. Ela acredita estar agindo no ordenamento jurídico, mas na verdade ela não está. Então, por exemplo, o marido que chega a casa e acreditando que a mulher, a esposa, tem obrigação de manter com ele relações sexuais, ainda contra a vontade dela, ele vai lá e pratica a relação sexual com ela. E isso daí ele acreditou, né, que ele estava agindo dentro da licitude. Ele pensa, pô, mas é minha esposa. Não, hoje isso não cabe. A mulher, o homem, qualquer pessoa tem a liberdade de escolher aí o momento que vai praticar o ato sexual. Então aqui, ó, dando aqui o exemplo para vocês, né, do erro sobre o tipo permissivo, olha só, o Radegondes, né, ele tem um desafeto, né, ele discutiu lá com alguém, e aí ele vê essa pessoa vindo na rua, e essa pessoa faz menção de colocar a mão dentro do casaco, né, faz menção de colocar a mão dentro do casaco. Ele, imaginando que a pessoa fosse sacar uma arma para agredi-lo, ele saca antes a arma e atira no indivíduo. Quando ele se aproxima, na verdade, o indivíduo ia tirar um celular do bolso. Então, vejam só, ele acreditou estivesse diante de uma injusta agressão, que é o que autoriza a legítima defesa, uma injusta agressão atual ou iminente, e usando moderadamente os meios necessários para repelir essa injusta agressão, ele imaginando que o desafeto dele fosse sacar uma arma de fogo, ele primeiro saca a dele e atira. E quando ele se aproxima, ele identifica que na verdade era um celular. Então olha só, aqui, volta para mim. Então aqui há a falsa percepção da realidade, mas não com relação
a proibição, e sim uma falsa percepção da realidade com relação à permissão de uma conduta. Porque ele acreditou estivesse agindo em legítima defesa, quando na verdade a realidade, a percepção da realidade estava maculada aí pelo erro, pelo vício, né? Ele deduziu que fosse ser agredido, foi mais rápido, sacou e atirou, tá? Então, isso aí é a discriminante putativa, né? É o erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo, tá? Então, seguindo aí, só para a gente lembrar, e aí a gente viu o erro essencial, e aí nós vamos estudar o erro acidental. Então, só lembrando que o erro acidental é aquele que recai sobre elementos secundários, né? Recai sobre elementos secundários. Então, ele imaginou fosse furtar um relógio Rolex e, na verdade, ele pegou um relógio Xiaomi, Xing Ling, né? Ele pensou, estivesse subtraindo uma caixa de testes para uma determinada doença, testes bons, e de repente pegou lá uma caixa de testes com problema, né? Então, é o erro sobre elementos acidentais, né? Elementos secundários. Olha lá, ele quer danificar o carro de alguém e acaba atingindo a motocicleta. O objetivo era o dano do mesmo jeito, né? Ele só errou o objeto aqui. Ele queria acertar o carro e acabou acertando uma motocicleta, tá? Então, olha só, esse tipo de erro, como eu já havia comentado com vocês, ele não afasta a responsabilidade penal. Ele não afasta a responsabilidade penal. Porque para o direito penal, pouco importa se eu vou danificar um carro ou uma motocicleta. Para o direito penal, dano é o crime, é o que está previsto no artigo 163, salvo engano, do Código Penal. O artigo 163, salvo engano, do Código Penal é o tipo que fala do dano, tá? É o tipo que fala do dano. Então, aqui, o erro acidental é aquele que recai sobre elementos secundários. Aquele que recai sobre elementos secundários. Tá ok? Belezura? Então, meus amigos, nós estamos aí com quase 30 minutos desse segundo bloco. Eu vou interromper por aqui e nós vamos continuar. Ainda temos muita coisa para ver sobre o erro. Então, esses dois blocos, nós já superamos aí toda a conceituação. Vimos o erro essencial, vimos o erro inevitável e evitável. E agora nós ingressamos no estudo do erro acidental, que traz uma série de probleminhas aí pra gente estudar. Bacana? Então, sempre lembrando, foco, atenção, revisa a matéria antes de começar um novo tema. Assim vocês vão sedimentando o conhecimento, tirando a informação da memória de curto prazo, colocando a informação na memória de longo prazo. Tá? Então, coragem, sangue nos olhos, faca entre os dentes, coração cabeludo, né? Para quem está na faculdade, vamos estudar. Para quem está estudando para o OAB, né? Foco aí nos estudos, concurso público também, concurso para estágio. Essas matérias caem muito para quem vai fazer concurso para estágio público, tem que estar atento a toda a teoria geral do crime, ela é muito cobrada. Bacana? Forte abraço a todos aí então.